Dado que vocês já aprenderam como definir e como utilizar arrays na linguagem Python, vamos brincar aqui, fazer um pouco de exercícios com arrays e, enquanto isso, a gente vai exercitar vários conceitos importantes aí de desenvolvimento de software que eu vou ressaltando aqui. Então, vamos supor primeiro que a gente quer resolver o seguinte problema. Você tem uma lista de temperaturas médias que fez de um determinado mês e você quer, por exemplo, pegar a temperatura mínima ou temperatura máxima. Tá? Então vamos supor que na verdade você quer, dado uma lista de temperaturas, de 30, 31 temperaturas, imprimir qual foi o dia que fez a temperatura mais fria, qual foi a temperatura e também qual a temperatura mais quente. Tá? Então esse é o problema que a gente quer resolver. Como a gente poderia fazer isso? A primeira coisa, eu diria que é quebrar o problema em problemas menores. Tá? Então, se a gente quer saber a temperatura mínima e a temperatura máxima, como que a gente poderia quebrar isso em problemas menores? Vamos abrir aqui o idle e criar um novo arquivo aqui. Então, como poderia ser a nossa função que faz isso? Vamos chamar ela de min-max, que ela vai imprimir a temperatura mínima e a temperatura máxima. Ela vai receber como parâmetro uma lista de temperaturas, umas temperaturas, que vai ser esse array. Tá? E daí, ele poderia imprimir a menor temperatura do mês foi, e daí ele vai imprimir a mínima, temperatura mínima de temperaturas, né? E daí eu quero que ele imprima ainda o C de graus Celsius, para deixar claro que a temperatura é em Celsius. Então assim a gente imprime a temperatura mínima e agora eu vou imprimir a maior temperatura do mês foi, e aqui a máxima. Tá? Então, pronto, resolvi, já está pronto, né? Não, na verdade não está pronto porque eu estou usando essas funções mínima e máxima que eu ainda não implementei, mas eu já quebrei o meu problema maior em dois problemas menores. Então agora o problema está mais palpável, eu consigo resolver ele por partes. Tá? Então vamos implementar primeiro essa função mínima. Então ele vai receber como parâmetro aqui um vetor de temperaturas. E a gente tem que pensar, então, num algoritmo agora. Vai ser um algoritmo que vai olhar para todas as temperaturas que está dentro desse temps e vai descobrir qual que é a menor. Como que a gente poderia fazer isso? Bem, acho que a gente precisa, primeiro, uma variável para guardar a temperatura menor que a gente vai encontrar, né? Daí a gente pode ir percorrendo todos os elementos desse array, desse vetor aqui, um por um, e a cada momento a gente vê se a temperatura que a gente está considerando no momento é menor que o mínimo até o momento. Então vamos pegar uma variável para guardar esse valor mínimo da temperatura, eu vou chamar de min. Não sei exatamente como eu inicializo ela, vou começar com 0, temperatura 0. E depois vamos ter uma outra variável i, que eu também vou começar com 0, que vai percorrer todos os elementos desse meu vetor temps. E daí como eu poderia fazer? Faço enquanto o i é menor que o comprimento desse meu array, eu faço o quê? Eu vou verificar se a temperatura, né, temps de i, se ela é menor do que o meu mínimo ali, do que o min. Se ela for menor, significa que o min já não está guardando o mínimo, né? Então eu preciso atualizar o valor de min. Então, se temps de i é menor que min, eu vou fazer min recebe temps de i, porque agora eu estou atualizando o valor, porque se temps de i estava menor que min, então o novo mínimo vai ser o temps de i.
Então tá. E agora eu posso ir para fazer o i recebe i mais 1, para ir para o próximo índice do meu array, e eu vou indo até o final do array. E daí, quando eu chego aqui no final do array, eu espero que na variável min eu já tenha aqui o mínimo, temperatura mínima disso, né? Vamos ver se compila, né? Pode ser que eu cometi algum erro aqui. Primeiro eu tenho que salvar, né? Eu vou salvar num arquivo chamado minmax.python. Vou gravar aqui neste diretório do nosso curso e salvar e executei, tá? Erro de compilação não deu, porque ele compilou. Vamos testar primeiro aqui o mínimo, né? O min-max não dá para rodar ainda porque o máximo eu não implementei. Vou fazer um testezinho simples do mínimo, pedir um mínima de 0, 1, 2, 3. Voltou um 0, então talvez esteja certo, mas a gente só testou por um caso, hoje não é uma boa ideia, né? Então, uma outra boa prática de programação que eu quero falar para vocês são os testes automatizados, né? A gente já comentou sobre isso um pouco antes. E a ideia de, para todo o código que a gente escrever, a gente ter também algum teste que vai testar aquele código para ver se ele está se comportando de forma certa nos vários casos diferentes, né? Então, vamos escrever uma função aqui chamada testa mínima, que vai testar essa função mínima para ver se a função mínima está correta, tá? Então, eu vou dar uma mensagem aqui falando que a gente está iniciando os testes. E daí a gente coloca alguns testes, e daí eu dou outra mensagem falando que a gente está finalizando os testes, tá? Vou fazer isso aqui. Aqui, finalizando. Pronto. E agora vamos colocar aqui no meio alguns testes. Vamos começar com um caso mais simples que eu consigo imaginar seria um vetor de uma única posição e contendo o número 0. E daí a gente pode falar algo do tipo, if mínima de temp é diferente de 0, né? Porque deveria ser 0, certo? Mas se for diferente de 0, quer dizer que tem um erro. Daí eu vou falar, eu vou imprimir aqui, valor errado para o array. E daí eu vou falar aqui o temp. Tá? Então eu vou imprimir, se o mínima não devolver 0 nesse caso, daí ele vai dar uma mensagem de erro. Falou que tem o valor errado para esse determinado array. Tá? Então esse aqui é um primeiro teste. Vamos ver que outro caso a gente pode pensar, um outro caso ainda simples, mas um pouquinho mais sofisticado. Por exemplo, um array com várias temperaturas, todas 0, também deveria dar o mesmo erro, né? O mesmo resultado, na verdade. Deveria dar 0. Se não der 0 é porque tem alguma coisa errada. Vejamos. Outro exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Nesse caso, também teria que dar 0, né? Agora um exemplo, um exemplo mais realista. Na verdade, eu visitei uma página aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu visitei uma página antes que tinha todas as temperaturas que fizeram na cidade de São Paulo em janeiro de 2016. E eu já montei esse vetor aqui, tempos de janeiro de 2016. Vamos usar isso aqui. Janeiro tem 31 dias, né? Então, esse aqui tem 31, e são as temperaturas reais que fizeram em janeiro de 2016. Então, o temp vai valer isso, e daí a gente dá a mensagem. Eu já vi aqui, olhando para o vetor, eu vi que a temperatura mínima em janeiro de 2016 foi 22, é friozinho com mês de janeiro, né? É o 22, deixa eu só conferir isso mesmo, 22, né? Antes desse aqui quero colocar, não, pode ser depois, último exemplo aqui,
A gente não colocou nenhuma temperatura negativa, né? Vamos ver com temperaturas negativas. Então, se a temperatura fez menos 15, depois menos 12, depois menos 12, depois 0, depois 20, 30, foi um mês que variou muito, né, a temperatura. Vamos ver se ele funciona para esse caso também. Nesse caso, a temperatura mínima foi menos 15, né? Então, vou colocar aqui, tem que dar menos 15. Tá, acho que por enquanto está bom de teste para uma primeira verificação. Deixa eu salvar. Agora a gente executa aqui. Executou. E agora eu vou executar aqui o testa mínima. Vamos ver o que ele diz. Testa mínima. Opa, deu errado, ó. Só um caso deu errado. Ele falou, iniciando os testes, para todos esses outros aqui, ele não deu errado. Só deu errado para esse aqui de justo aquele mês correto, que tinha dado 22 e não deu 22, né? O que será que deu de errado? Vamos ver. A primeira coisa que eu quero fazer, eu não gostei do meu código, eu quero melhorar um pouco a qualidade do código, mas sem mudar o que ele faz. Esse é um outro conceito importante de computação que eu quero falar para vocês, que é a refatoração. Refatoração é uma modificação que você faz no código sem mudar a funcionalidade, mas melhorando o código em algum aspecto, por exemplo, tornando ele mais claro ou eliminando duplicação. Em particular, esse nosso código aqui eu estou achando que está muito feio porque tem muita duplicação, né? A mesma coisa está repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes quase igual. Então, código duplicado é uma coisa péssima, vamos tentar eliminar isso, né? Então, vou deixar até anotado aqui, eliminar código duplicado é algo que a gente deve sempre tentar fazer, eliminar esse código duplicado por meio de refatoração. Como que a gente poderia fazer isso? Eu vou usar uma técnica que se chama extrair método. Você está vendo que tem essas 3 linhas que repetem sempre quase iguais, né? Eu vou extrair essas 3 linhas e colocar numa função separada. Então, eu vou criar uma função separada, vou chamar de teste pontual. Né? E esse teste pontual vai ter essas 3 linhas aqui que aparecem repetidas todas essas vezes. Tá? Só que os valores, ó, note, o que está duplicado, né? Tem coisas que estão duplicadas, tipo tempo igual e abre colchetes é sempre duplicado em todos. O print é sempre igual em todos. A única coisa que está variando é o conteúdo do meu vetor aqui, inicial, e também está variando o que vem depois do diferente, né? Aqui é diferente de 22, diferente de menos 15. Então, essas duas coisas que estão variando, eu vou passar como parâmetro. Todo o resto que é fixo, eu vou deixar fixo. Então, na verdade, o que está variando, vejamos aqui, tem o teste pontual. Primeira coisa que está variando é esse array de temperaturas. Então, eu vou passar ele como parâmetro aqui. E a segunda coisa que está variando é o valor esperado, né? Valor esperado aqui da função min. Tá? E agora vamos acertar esse código. Então, essa linha não precisa, porque o temp vem como parâmetro, né? E aqui mínima de temp, tudo bem, e valor errado para array. E agora eu vou poder colocar uma outra informação que eu estava sentindo falta, porque a mensagem de erro falava valor errado para array aqui, mas não falava qual era o valor certo, né? Nem o valor certo e nem o valor que a função mínima devolveu. Então eu vou colocar essas coisas, qual era o valor que a função devolveu e qual era o valor certo. Então eu vou falar aqui, ó, print. O valor esperado era o valor, aqui, o que está na variável, o valor esperado. Né? E daí o valor calculado, né, pela min foi, e daí vou botar aqui esse mínima de temp. Né? Em vez de chamar o mínima de temp, vamos guardar esse mínima de temp numa variável. Então vai falar aqui, ó, o valor calculado, eu vou guardar aqui, nessa variável valor calculado, aqui, mínima de temp, e daí aqui a gente coloca o valor calculado, e aqui também
valor calculado. Fecha parênteses. Pronto. Então, já acho que está funcionando agora esse teste pontual, só que agora a gente vai ter que reorganizar esse código aqui para usar aquele teste pontual, né? Então, e o jeito é muito simples. Simplesmente eu vou aqui, em vez de definir e colocar numa variável, eu já vou passar como parâmetro. E daí e já passo o valor esperado. O valor esperado é 0. Pronto, agora eu posso apagar essas duas linhas aqui. Então, vou repetir a mesma coisa aqui, colocando essas várias chamadas aqui para o teste pontual, tá? Então, isso aqui vai ser assim. Opa. Eu errei aqui. Copiar de novo. Copiar o teste pontual. E aqui. Copiar aqui. Pronto. O valor esperado nesse caso também é 0. Aqui, teste pontual. O valor esperado nesse caso também é 0. Apago essas duas. Esse é aquele teste mais comprido, né? O valor esperado nesse caso é 22. Então, deixa eu ali botar o 22 no final, passar como parâmetro aqui. Vírgula 22. Apaga isso. E agora, finalmente, o último exemplo, o último caso de teste, tem que dar menos 15 aqui. Né? Menos 15. Pronto, finalizando o teste. Então, você vê que o código aqui ficou bem mais simples, bem mais enxuto. Tá? Vamos ver, compilar novamente, ver se está tudo certo na compilação. Compilou. E agora eu vou rodar aqui novamente o testa mínima. Vamos ver o que acontece. Ó, então, deu certo, deu errado só para aquele caso, né? Vamos ver, o caso... Ah, não, deu errado para um caso diferente, acho que eu fiz alguma coisa errada, vamos verificar aqui. Ah, aqui não é 15, né? Aqui é menos 15. É o valor esperado, né? E este aqui, o teste pontual. Esse aqui então está certo. Esse aqui é menos... O valor esperado é 22. Certo. Vamos ver. Ah, e aqui, ó, não, tinha um erro aqui no meu teste pontual, que agora eu percebi, ó. Por isso que não tinha pego aquele caso. Aqui, se o valor calculado é diferente do valor esperado, né? Aí sim, eu digo que deu errado, tá? Pronto. Então, agora deve dar tudo como estava dando antes. Vamos lá. Testa mínima. Pronto, isso. Deu exatamente o que tinha dado anteriormente, né? Aqui nessa nossa execução, deu a mesma coisa, só que agora teve essa linha extra que a gente colocou. Ó, o valor esperado era 22 e o valor calculado é 0. Então, esse meu conjunto de testes automatizados encontrou um caso que isso aqui não funciona, né? Em particular, para este caso aqui, essa função está devolvendo 0 e não o 22. E por que será que está devolvendo 0? 0 nem aparece aqui nesse meu array. Ah, olhando um pouco o código, a gente percebe, né? Note que lembra que eu inicializei o mínimo com 0, não sabia com que inicializava com 0, e deu errado, né? Porque 0 é uma temperatura que não congelou a água aqui em São Paulo em janeiro, né? Então, não tá bom começar com 0, a gente precisa inicializar com outra coisa. Nesse caso, a gente poderia inicializar ou com um valor muito grande, ou um jeito que eu gosto mais, por exemplo, inicializar com a temperatura aqui do primeiro dia, de 1º de janeiro. Para isso, basta a gente colocar aqui a temperatura de temps de 0. Né? E daí o i pode já começar do 1, porque o min já vai inicialmente já ter o temps de 0. Tá? Então, corrigimos esse erro, vamos agora rodar de novo os testes para ver se a gente se dá certo ou não. Tá? Vamos ver. Testa mínima. Tá, parece que deu certo, não deu nenhuma mensagem de erro. Então, pelo menos para esses 1, 2, 3, 4, 5 casos diferentes aqui, nossa função está funcionando. Né? Então, pronto, já testamos a mínima, agora só falta implementar a máxima. Né? Note que achar o valor
máximo num vetor é muito similar a achar um valor mínimo, né? A gente só vai ter que trocar uma ou duas operações. Então eu vou fazer isso copiando aqui o código do mínimo e daí a gente vai mudando aos poucos para o máximo, né? Máxima. Então, primeiro, não faz sentido mais ter uma variável chamada min, vamos chamar a variável de max, né? Max aqui, max aqui, max aqui, e a gente devolve o valor de max no final, max. Tá? Outra coisa que é crucial, então o que está fazendo, o que faz a nossa função? Começa com a max valendo a primeira temperatura do primeiro dia do mês, daí a gente faz aqui um laço while, começando com o i da posição 1, que é a segunda posição do vetor, indo até o final ali do vetor. E daí, se a temperatura é menor que max, não. Se a temperatura for maior que max, então vou mudar aqui. Se a temperatura for maior que max, então essa temperatura vira nova máxima, tá? Então a gente vai percorrendo todas. Toda vez que aparece uma temperatura mais alta, a gente coloca nessa variável max. Então quando a gente chega ao final do vetor, a variável max vai ter a temperatura máxima ali no mês, tá? Então me parece que está certo. A rigor, o que a gente devia fazer agora é implementar essa testa máxima, né? Mas eu vou deixar isso para vocês fazerem, assim vai ficar mais rápido aqui. Vamos direto executar e ver o que acontece. E eu vou executar, vou copiar aqui, vou fazer para esse caso real aqui de janeiro de 2016, assim a gente já testa com um caso real. Vamos ver se dá certo aqui, vou copiar esse vetorzão com os 31 valores, eu vou mandar executar. E daí, a nossa função chama min-max, né? Eu já vou chamar aqui min-max, passando como parâmetro aquele vetor bem grandão. E ele falou, ó, a menor temperatura do mês foi 22 Celsius, a maior temperatura do mês foi 33 graus Celsius. Então, tá certo. Então, só recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, né? Que em computação, uma prática boa é a gente quebrar um problema grande em problemas menores, e a implementação de funções é um jeito de fazer isso, né? Porque cada função resolve uma parte do problema. Testes automatizados é uma prática fundamental aí. Se você não tem testes automatizados no seu código, você não tem garantia nenhuma de que aquilo está funcionando. Então, os testes automatizados eles não são uma garantia de 100%, mas é uma boa segurança que você tem. Quanto melhor a qualidade dos seus testes, melhor vai ser a qualidade do seu software. Refatoração, né? Toda vez que a gente encontra um software, um código mal escrito, pouco claro ou com duplicação, a gente deve refatorar para melhorar a qualidade desse código. Em particular, código duplicado é algo que a gente deve evitar ao máximo. Em particular, eu vou deixar de lição de casa, você note que aqui eu ainda tenho uma certa duplicação, né? Tá vendo que eu estou chamando teste pontual várias vezes? Então tem várias linhas escrito teste pontual. Pense em uma forma de eliminar isso. Então, em vez de ter muitas chamadas de teste pontual, a gente poderia, por exemplo, ter um while, que vai percorrendo alguma estrutura de dados, por exemplo, vai percorrendo uma lista ou um array, uma matriz, e vai pegando dados dessa lista ou dessa matriz e vai chamando o teste pontual por meio de um while. Daí você elimina completamente a duplicação, o seu código vai ficar muito elegante. Então, por hoje é só.